A Mayumi, sim. Ela que vai ser uma das speakers lá na casa. Ah, que demais. Então a gente tá ouvindo disso essa semana bastante, né? Então as mulheres realmente estão olhando pra esse lugar como um lugar seguro de sexualidade. Então eu só quero que você sim. saiba que uma das coisas foi um ambiente seguro pra gente conversar sobre coisas assim, né? E segurança é importante pra mulheres nesse campo. E aí eu também tô lidando com tantos corpos, porque também a sexualidade hoje passa por uma multiplicidade de corpos que a gente não pode colocar. É tão difícil, Dani, eu tô te falando, é um projeto muito difícil, porque eu, como homem, cis, hétero, opressor, blá, 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 branco e pra eu conseguir ter empatia, pra não colocar uma mulher linda no polidense… Do que é bonito, né? Do que é sexual, né? E pra quem se destina. Então é uma coisa assim… Você não tem ideia do que é falar de sexualidade no corpo de uma mãe. Exatamente. Não, você vai pra tanto que as mães também gozam, é o nome desse lugar. A Angélica fez um post sobre um vibrador e foi um escândalo. Sim, eu vi. Família tradicional brasileira, né? Mas foi isso, assim. Então, assim, tem muita coisa pra gente conversar. E é bom que a maternidade é um dos lugares, por exemplo, que a sexualidade não é visitada, entendeu? Então, o corpo feminino depois ou durante a gravidez, ele é um lugar do cristianismo, né? Um lugar de Deus, tocado por Deus. É uma jornada, segundo o olhar opressor, né? Falocêntrico, heteronormativo. É uma jornada da mulher que culmina na maternidade… E ali ela chega no seu lugar final. No seu lugar final. No seu destino manifesto, quase. Tudo por conta de como a gente foi criada, né? Sim. E um corpo que amamenta, né? Um corpo que dá à luz, um corpo que traz uma criança ao mundo. E sexo nos mesmos lugares físicos. É uma coisa que você fica assim… Meu Deus, como é que eu consigo pensar? Vários casais acabam seu casamento depois da maternidade. Quase todos que eu conheço. Um bebê é esse lugar, ninguém fala sobre isso, sabe? Inclusive a gente vai fazer o Pai Summit, quero te convidar em agosto para falar sobre paternidade. E nesse lugar também de casal, vai ter um painel só sobre sexualidade de casais durante a maternidade e a paternidade. Porque os dois assumem papéis completamente diferentes e chama a mãe de pai, o pai de mãe, o casal se chama de pai e mãe, que tem a criança, é aquela confusão sexual com parentalidade. Então é muito interessante pensar nisso, é um outro modelo, assim, né? A chegada de uma criança numa família é um evento, assim, de fratura, né? Eu me lembro que os 3 primeiros meses da minha filha, a Vanessa, a mãe da Pina, no final das contas, ela passou por uma depressão pós-parto, né? Que é uma coisa bastante comum super comum, aqui. E eu me lembro de também ter ficado muito deprimido. Mas eu não podia ficar tão deprimido. Eu achava que minha vida tinha acabado. Eu não dormi durante 3 meses. Mas assim, é um luto mesmo. Mas é um fim, de alguma forma. É um fim e um recomeço. É um luto, primeiro que é um luto mediado pela maternidade perfeita. Então você tá em luto mesmo. Tudo aquilo que você sonhou desde o hospital tá dando errado. E aí você fala, cara, o que é isso que eu tô vivendo? A amamentação não foi aquilo que eu imaginei, o parto não foi aquilo que me contaram, a empresa que eu fui contar que eu tô grávida me demitiu, o mundo não tá preparado pra isso, sendo que o mundo só existe porque isso existe. Então, assim, é muita loucura. E até eu criei no meio do meu puerpério, que eu faço hoje. Isso que eu ia te perguntar, foi por experiência própria? Foi, por dor própria. E assim, até um dado, né? As mulheres, hoje, elas partem pra empreender muito quando elas passam uma dor própria, assim. É muito difícil ser de uma indignação pura. Isso aqui tá muito devagar, que eu vou criar algo mais rápido. Normalmente parte de uma experiência muito própria. Essa é uma coisa que, até porque empreender eu acho que quando você fala de empreendedorismo, você tem 2 lugares. Um é um campo de privilégio. Sim. E o outro é o campo do desespero. Sim. O homem, ele começa a empreender pensando em fintech. Por isso que quando você veio contar pra mim, eu tava ouvindo alguns outros episódios, porque eu gosto de perceber experiências que são materiais. Sim. Né? E as experiências materiais hoje em dia também são digitais, são, né… Enfim, não são, elas transcendem a fisicalidade. Mas o homem, quando ele começa a empreender, ele fala assim, eu tô cansado do que eu tô fazendo, eu acho que eu sou merecedor demais. E aí ele começa a entrar num devaneio, por conta do seu privilégio, às vezes acho que até um pouco por conta da sua autoestima super lubrificada. Sim. De conseguir construir alguma coisa meio etérea, meio no campo do Bitcoin. Não, porque eu posso errar. Da cripto, exatamente. Né? Eu tenho espaço pra erro. A gente não tem. Aí a mulher não. A grande parte das vezes, ou grande parte das mulheres que aí se sentaram, e eu conversei, sei lá, acho que 70%, 80% das pessoas que vieram aqui eram mulheres, ou mulheres trans, elas partem de uma dor. Sim. A minha foi…
eu já empreendia, eu tinha uma empresa de marketing farmacêutico, né, já com 40 funcionários, faturando super bem sucedida a empresa. E aí eu tava com 7 meses de gravidez, assim, agência, né, já tava achando que tava errado alguma coisa, que o mundo já tava mudando, 2015 pra 2016, ali, É super recente. É super recente. Aí eu tava grávida, e eu falo que a Bitmami não nasceu de uma indignação, né, como nascem algumas ideias, né, nasceu de um chamado, e eu senti uma pergunta, Facundo, sério, eu senti uma pergunta, se isso é possível. Eu senti mãe, por que você trabalha? Por que você trabalha? Eu senti isso com todas as minhas forças. Assim, tanto que todo mundo agora que eu conheço, eu falo, por que você fez o Love Story? Eu não pergunto o que é, como é que faz, quanto custa, né? E aí, o que ele queria dizer, o que é tão relevante, incrível, emocionante, que você vai me deixar pra ir trabalhar? Porque quando eu chegar, as coisas vão ficar confusas.